que vão apontar para que o reino do Messias chegou. Quais são os sinais que tem aí? Sobrinho. Verso 4, sobrinho. Ele virá. Verso 5, sobrinho. Quando ele vier, o que vai acontecer? Risco, cego, surdo. 6, coxo, mudo. Então, quando ele vier, olha os sinais: cego, surdo, coxo, mudo. Fechou? Bom, irmãos. Chá, irmãos. Ok? Vamos orar? Pastor, para o Senhor. Sim. Sim, Pai. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, abre nossa mente, vai entender uma querida sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, lição de número 3, compreendendo os milagres de Jesus. Olha o que nós vamos estudar dentro desses assuntos aqui. Nós vamos estudar isso aqui, ó. Etimologia da palavra milagre. Você tem aí a etimologia da palavra milagre. Eu trouxe alguns livros. O Vandinho, o Bruno, ele nem assistiu a aula, cara, nem uma aula minha. Só viu um vídeo na internet. Já se matou tudo. Depois do lado, já falou já. Pode pagar a matrícula. Na matrícula falta 10 na conta. Eu trouxe mais livros. Vandinho, deixar um aqui com as 3 letras, mais ou menos. Tem 2 alunos visitando a gente aqui, o Wallace e o Wallace. O Wallace, vocês lembram do Wallace? Isso aqui? Aí, bom filho e volta, né? Eu trouxe mais um. Seja bem-vindo, fica à vontade. O livro tem como impressão para vocês porque está lacrado. A não ser se vocês fossem matricular e já pega logo o livro. Vamos lá então, o que nós vamos ver? A etimologia da palavra milagre. Eu espero que você tenha estudado isso em casa. Milagre significa operar sinais, maravilha, realizar milagres. Você tem no hebraico e no grego. Vira a folha, página 58. Nós vamos ver aí, ó, qual o propósito do milagre. Qual é o propósito do milagre? Você tem bastante coisa aí. Os efeitos que um milagre produz. Página 59. Você tem vários outros tipos de milagres. Alvo dos milagres. Quem foram as pessoas que foram alvo dos milagres? Então, tudo isso daí a gente está vendo. Página 62. Resistência de operações. Página 63. Milagres questionados. Nós vamos tratar isso daqui também. E eu acho que só essas 3 páginas. Essas 3 páginas. É o que nós vamos estar vendo aí. Vamos lá então? Então vamos começar a nossa aula. Queridos, mais uma vez a paz do Senhor a todos. Amém? Olha lá, nós vamos tratar os sinais, os milagres de Jesus. Minha pergunta para você: você acredita em milagres? Hoje, nos dias atuais? Porque há um grupo evangélico no nosso meio, no meio evangélico, que acredita que o milagre foi só para aquele tempo, para aquela época. E não acredita na operação de sinais e milagres hoje, tá? Hoje, eu sou um dos que acreditam sim em sinais e milagres, na verdade em milagres, né? Hoje, porque nós vamos ver que sinais e milagres são coisas diferentes, tá? Sinais e milagres são coisas diferentes. Eu te garanto, depois dessa aula aqui, compreendendo os milagres de Jesus, você vai olhar para os evangelhos, para os milagres, com um outro olhar totalmente diferente. Bom, vamos lá então. Eu vou explicando e apagando. Isaías 65 é a profecia que fala da grandeza da glória do reino do Messias. Quando o Messias viesse, ele iria implantar o reino, e no reino dele
não existiria, olha que interessante, está aberto ainda 35, no reino dele não existiria, no verso 9, perdão, no verso 8, não existiria nem louco, no reino do Messias, tudo seria restaurado e nem louco existiria. E nos versículos que nós lemos, nós vimos aí que quando ele vier, os surdos irão ouvir, os cegos irão enxergar, os coxos vão saltar, a língua do mudo vai cantar. Achou aí? Então, isso daqui é característica do Messias. Quando o Messias chegasse, essas coisas deveriam acontecer. Então, surgia em Israel vários Messias. E como esse grupo aqui, de sacerdote e o sinédrio conseguia avaliar se aquele Messias era verdadeiro ou não? Pelos sinais. Anota isso, vou repetir. Surgia vários Messias. Eu sou o libertador de Israel, eu sou o Messias. E atraía multidões. Só que o sacerdote não avaliava, não confirmava, não dava o aval. O sinédrio não dava o aval. Por quê? Porque o sinédrio avaliava, olhava por qual método? Primeiro eles investigavam aquele suposto Messias, depois eles faziam uma pergunta para ele, e eles não passavam. E uma das maiores provas de que ele era o Messias ou não, era o que? Era a operação de quê? De milagres. Tá? Aí entra em cena agora esse tal de Jesus. Esse tal de Jesus entra em cena fazendo duas coisas: sinais e milagres. João 4,48. Em João 4,48, abri em cima. João 4,48 diz assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não. Duas coisas, hein? Risca a palavra aí. Sinais é uma coisa, milagre é outra coisa. São coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Por nós não entendemos que sinais é uma coisa e que milagre é outra coisa, a gente faz uma confusão para poder os milagres. Aí a gente fica bem assim: Senhor, naquele tempo o Senhor operou esse sinal, então hoje também faça, Senhor. Ele falou: não vou fazer não. Mas por quê? Porque eu fiz para aquela época, porque tinha um propósito. A gente tem que entender isso. Não vai repetir hoje, não tem propósito hoje. Então, os milagres que estão acontecendo, na verdade, os sinais que estão acontecendo, têm um propósito. Qual é o propósito dos sinais? Identificar a identidade de quem? Os sinais, vamos mostrar eles. Os sinais têm um propósito, qual? Revelar a identidade do Messias. Principalmente três sinais. Três sinais é fundamental. Se alguém fizesse essas três coisas aqui, esse era o Messias. Quais são as três coisas? Curar um leproso. Segunda coisa, curar o cego de nascença. E expulsar um demônio mudo. Alessandro, mas tem pessoa no Antigo Testamento que foi curado de lepra. Bom, nós vamos ver isso daí. Então, estou fazendo introdução ainda, hein? Nós vamos aprender. Então, sinais é uma coisa, milagre é outra. Sinais tem um propósito, qual? Revelar a identidade de quem? Do Messias. Isaías, aqui, revelar a identidade do Messias. E três sinais é fundamental, que mostra que realmente a pessoa ali que está operando os sinais é quem diz ser quem? O Messias. Ok? Bom, e nós vamos ver que milagres já não é sinais. Milagres são curas que acontecem, mas acontecem, e nós vamos ver, por causa de quem? Da fé de quem? Do indivíduo. Não é pela vontade dele. Não é pela vontade dele. Tá? Segunda, é por causa da sua compaixão, é por causa do seu amor, e não é pela sua vontade, tá? Não é pela sua vontade. Esses são milagres que estão acontecendo, tá bom? Outra coisa nós vamos ver ainda,
é que surge em cena então esses Messias e o sacerdote e os sinétrios. Sabe que o sinétrio é 70 mais 1, né? Aquele grupo, digamos, político na área religiosa que resolve questões religiosas. Esse grupo, ele vai investigar, né, esse processo de investigação desse suposto Messias. Em primeira etapa, primeira fase, colocamos aqui, em primeira fase, eles fazem uma investigação. Na segunda fase, digamos assim, eles começam a interrogar, a fazer perguntas. Tudo bem? Vamos aprender isso? Bom? Vamos lá. Bom, ok. Capítulo 4, verso de número 48, diz assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Repare, irmãos, nós estamos falando aqui, Jesus está falando aqui que o povo judeu é um povo que ele só acredita se eles verem o quê? Sinais. Se eles não veem sinais, eles não acreditam. Tem que ter sinais. Repare, quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, como que Deus trabalhou? Com o quê? Sinais. Sinais. Porque a gente pensa que os sinais é só para o povo egípcio. Não, não. Os sinais era para Israel crer que Moisés era quem era o enviado. Agora entra em cena quem? Jesus. E os sinais que está sendo feito é para que eles possam crer que Jesus é. Ele disse: ó, se você não quer crer em mim, acredite nas obras que eu estou fazendo e verás que o Pai me enviou. Entendeu? Então sinais servem para isso. Tanto é, quando você pega Êxodo capítulo 4, verso 2, Êxodo 4, 2, Moisés fala assim: Senhor, eles não vão crer em mim. Eles não vão crer em mim. Aí o Senhor, tá, verdade, esse povo é complicado. Então vamos fazer o seguinte: por quê? Sinais. E quais são os sinais que estão feitos? Joga o teu cajado no chão. O cajado transformou-se em uma serpente. O Senhor disse: pega pela cauda. Não, pegou uma serpente pela cauda. E pegou, transformou-se novamente no cajado. Primeiro sinal. Segundo sinal: coloca a tua mão por dentro da roupa. Colocou? Tira. Leproso. Coloca de novo. Está curado. Então, sinais que estão sendo feitos para que o povo possa crer que ele era o enviado por Deus. Então Israel é um povo que precisa ver sinais. E quando você vê o Antigo Testamento, você vê muitos sinais. É céu, é fogo, não é o Antigo Testamento, não é muitos sinais que está acontecendo, porque o povo de Israel precisa ver sinais, senão não acredita. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1 e o verso número 23, dizendo: os gregos procuram o quê? Sabedoria. E os judeus? Na dúvida a gente lê a Bíblia, hein? Sinais. Anota isso lá, irmãos. Então, 1 Coríntios capítulo 1, Paulo vai dizer a característica desse povo judeu. Isso ajuda a gente a entender muitas outras coisas. Vamos lá. Quando vocês não respondem, eu tenho que ler Bíblia, tá? Porque eu acredito que a próxima vez que eu perguntar, você vai dar a resposta. Verso número 22 de 1 Coríntios 1, verso 22. Quem achou, leia. Porque tanto Deus quer sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ele diz: ó, os judeus eles procuram sinal, eles buscam sinais. Os gregos não, os gregos querem entendimento, querem raciocínio, eles querem entender. Mas nós pregamos a Cristo, que é loucura para quem? Os gregos, porque eles não entendem, e é um escândalo para os judeus. Por que o escândalo? Um Deus que se fez homem e correu pela mão da sua criatura. Então vamos lá. Isso ajuda muito a entender então que Israel, eles precisam ver sinais, ok? Então Deus vai trabalhando assim.
Deus vem trabalhando no Antigo Testamento com sinais, sinais. Aí Jesus entra em cena, morre na cruz. Pastor Alex, eu fiquei com uma dúvida aqui. Porque o pastor William falou que o povo, naquela época, não era chamado de Israel, era de Hebreus. Eles vão ser chamados de Israel depois do cativeiro babilônico. Até então eles são hebreus. Mas é só um modo de dizer. A nossa pergunta, o que significa a palavra hebreus mesmo? Ok. Cruzado. Olha só, eu tenho sinais aqui do Antigo Testamento. E agora eu tenho aqui, ó, presta atenção nisso aqui. Sinais do Antigo Testamento. Aí eu vou ter aqui, ó, sinais no ministério de quem? Jesus. Aí Cristo morre na cruz. Aí eu tenho agora aqui o tempo de quem? Do Novo. O Novo Testamento só começa depois da cruz, hein? Pelo amor de Deus, você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, é ainda aqui dispensação da lei. Ele está pregando para judeu, ele está voltado para judeu, ele está debaixo da lei, lá na cruz, que finda-se ao cumprimento da lei. Então o Novo Testamento, ele diz que vai fazer o Novo Testamento no sangue dele, mas ele tem que ir para a cruz. O Testamento só passa a valer quando o testador morre. Bom, aí agora eu tenho aqui o Novo Testamento. Quem está em cena agora? A igreja, não é isso? A igreja. Então presta atenção nisso, que eu tenho sinais no Antigo Testamento, sinais do ministério de Jesus e sinais desde aquele tempo até os dias de hoje. São tempos diferentes. São tempos diferentes. Então, nós vamos ter que analisar isso daí. Vamos ver então isso daqui, para a gente poder entender. No Antigo Testamento tem sinais, sim ou não? Sim. Vou te perguntar, você confirma. Tem multiplicação de pães? Sim. Se falou sim, eu vou te perguntar onde. Aonde tem multiplicação de pães no Antigo Testamento? Quem é que fez então? Mais fácil. Quem é que multiplicou pães no Antigo Testamento? Eliseu. Já leram isso? Eliseu multiplicou pães. Vamos rapidinho, vamos. Segundo Reis. Olha ali, Serra Dourada, chegando no cena. Está sendo gostoso, tudo bem? Pode ser, bom. Eu falei segunda Reis o quê? Nada. Cadê isso mesmo? Capítulo 5? Capítulo 4, 42. Ok, deixa eu só pegar aqui Eliseu, que vale a pena trabalhar só com Eliseu, que dá para mexer com Eliseu. Você tem a multiplicação dos pães, 4,42, não é isso? É isso mesmo, pastor? Um homem veio de Baal e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Quantos pães? 20 pães. Verso 4, 43. Porém, seu servo me disse: como hei eu isso diante de 100 homens? Quem fez essa pergunta no tempo de Jesus? Filipe. O que é isso para essa multidão de pessoas? Continue. Ele tornou a dizer: dá ao povo para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejarão. Então os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Irmão, isso é muito fácil. Agora, eu tenho no Antigo Testamento, quem é que está fazendo os sinais no Antigo Testamento? Profetas, simples profetas. Elias, irmão, Elias fez vários sinais. Eu estou citando Eliseu porque Eliseu pediu a Elias o quê? Porção dobrada. Depois você estuda em casa, eu já passei isso para vocês aqui. Você tem, Elias fez 7 sinais. Elias fez 7 sinais, milagres, 7. Eliseu, ele fez em vida, ele fez 13 sinais em vida, lembra disso? 13. Só que ele pediu o quê? Porção dobrada. Então ele precisaria pelo menos igualar, pelo menos. Aí qual é o outro sinal que vai acontecer?
para chegar aqui 14. Não, perdão, ele fez 13. É isso mesmo. Foi 13 ou foi 14? Foi 13. Foi 13, né? Foi 13. Aí ele vai fazer mais um. Qual é o sinal que ele vai fazer agora depois de morto? Não é o defunto que toca nos ossos dele? Ressuscita? Aí. Então, muitos sinais os profetas faziam. Muitos sinais. Tem multiplicação de pães. Tem muitos sinais, ressurreição de mortos, leprosos sendo curados. Tem ou não tem aqui, irmãos? Eliseu, Elias. Aí entra em cena agora quem? Quem entra em cena aqui agora? Jesus. Só que entra em cena Jesus e Jesus pergunta bem assim: me diz uma coisa, quem esse povo aí pensa que eu sou? Quem que eles falaram? Quem que eles falaram? Elias, Eliseu, Jeremias, ou um dos, ou João Batista, né? Ou um dos profetas, ou um dos profetas. Jesus. Por que uns dos profetas? Porque os profetas faziam sinais. E Jesus gostou dessa resposta? Estava certa essa resposta, pessoal? Não. Sim ou não? Não. Não. Porque logo em seguida ele pergunta para os discípulos: e vocês? Quem diz que eu sou? O que ele diz? O que Pedrão diz? Tu és o Cristo. Tu és quem? Cristo. Tu és o Messias. Tu és o Messias. Tu és muito mais do que o profeta. Deu para entender agora, irmãos? Senão a gente vai olhar para Jesus e ver ele como profeta. E diz: não, você está me vendo como profeta por quê? Por causa dos sinais? Eu quero que você me veja como o Messias, ou seja, o Salvador. Senão você vai ficar me procurando, querendo cura, querendo sinais. E não me procura por quem eu sou. Quem? Salvador. Parece o dia de hoje, né? Estou buscando Jesus pelo que ele faz, e não por quem ele é. Se a gente não tiver essa visão aqui, vai ficar a mesma coisa. Então, o Antigo Testamento, os profetas faziam sinais. Jesus está fazendo sinais, e os sinais que ele está fazendo, principalmente esses 3 aqui, meu pastor, depois, presta atenção na aula, depois ele passa para você. Eles tiraram foto e colocaram no grupo, aí você pega toda a matéria que está aqui embaixo. Você vai perder a explicação. Está lá, tem. Aqui. Então, os sinais que ele está fazendo é para quê? Para provar o quê? Que ele é o Messias. Lembra disso, irmão? Os sinais que ele está fazendo é para provar que ele é o Messias. Tá? Os profetas estão fazendo para provar que Deus é na vida deles. Tudo bem até aí? Tudo bem essa introdução? Ok. Aí, hoje é o tempo de quem? Hoje é o tempo da igreja. Então, hoje no tempo da igreja, não precisa mais disso aqui, sinais. Hoje no tempo da igreja acontece o quê? Na verdade acontece 3 coisas. Segundo está escrito em 1 Coríntios, quem achou? 12, verso 7 até o 10. A manifestação do Espírito é concedida a cada um usando improveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro o mesmo Espírito a fé, a outro o mesmo Espírito Olha a palavra que está aí. O que está escrito aí? Dons. Qual a palavra que está aí, irmãos? O que é um dom? É um presente. A palavra dom significa presente. Olha a linguagem. É dado a cada um conforme for útil. Significa que todo mundo tem dom de curar? Deixa eu interromper. Continua. Cura. Mais alto. Milagres. a outros profecia, a outros discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, Ok. e a outra capacidade para interpretar. Ok, mas vamos ver. É cura, mais o que? Milagres
Ok, verso 9 está aí, ó. Dons de curar. Depois, maravilhas. Eu nem coloquei milagres aqui. Milagre foi por minha conta aqui, tá, irmão? Apaga aí. Mas eu quero que você observe um detalhe. Os dons, o dom de curar, está no singular ou está no plural? Plural. Significa que você pode orar e Deus curar alguém de uma dorzinha de cabeça, quando você pode orar e Deus fazer algo muito mais do que uma dorzinha de cabeça. O dom de curar é o único dom que está no plural. Dons de curar. Tá? Maravilha, tá? Maravilha. Uma maravilha é terrível, tá? Maravilha é terrível. Agora, vamos perder o foco aqui. No Antigo Testamento, quem operava os sinais? Profeta. Aqui no ministério de Jesus, quem opera os sinais? Jesus. Jesus. Mas aí, Jesus, ele chama quantas pessoas? 12 apóstolos. Depois chama mais quanto? Discípulos, não é apóstolo não, tá? Discípulos. E dá a eles o quê? Sim. Sinais e milagres não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então os profetas ali, eles não operaram coisas. Não. Só Jesus operou. Só Jesus operou. Isso aí. O que os profetas operavam era milagres. Era um milagre, era cura, depois era curado. Milagres, coisa acontecia. Eram milagres. E um sinal. Sinal eles faziam também. Muitas vezes o sinal era feito quando precisava haver uma manifestação de Deus para provar se Deus era com profeta ou não. Por exemplo, só Arão que pode ser sacerdote. Aí Moisés diz: tudo bem, se Deus matar vocês como qualquer um outro morre, Deus não me enviou. Mas se Deus matar vocês de uma maneira diferente, é porque Deus me enviou. O que o texto diz? Na mesma hora a terra abriu e engoliu eles. Elias chegou e disse: vem cá, você quer saber se Deus é Deus mesmo? Vamos fazer aqui uma prova aqui agora. Fogo. Então isso é sinal para provar quem é. Jesus fez os dois. Mas só que os sinais que Jesus fazia era para provar quem ele era, que Deus era. Andar na água foi um sinal. Hã? Andar na água foi um sinal ou um milagre? Sinal. Foi milagre. Milagre. Vou te mostrar os 3 sinais. Foi milagre. Por que foi milagre? Porque a gente pode fazer. Pedro pôde andar também. Sinais, observação, sinais, só o Messias, lembra aqui? Só o Messias poderia fazer. Repetindo, sinais, eu vou te mostrar eles, só o Messias poderia fazer. Os milagres, não, qualquer um pode fazer. Ele diz: meu nome vocês farão obras ou milagres maiores do que esse. A gente pode fazer. O fogo do céu de Elias, você usou então o termo errado. Você falou que foi sinais, É um sinal. mas aí não era só Jesus? Não. Veja bem, nós estamos aqui, e aqui no tempo de Jesus, ó, nós temos a mesma, no tempo dos profetas tem o quê? Tem milagres ou não? Tem. Milagres? Tem ou não tem? Tem sinais? A travessia do Mar Vermelho é sinal ou é milagre? A travessia do Mar Vermelho? Não. Mar Vermelho é um sinal ou é um milagre? É um sinal. Um sinal que só Deus está com aquele povo ali. Na verdade, a gente chama aquilo de maravilha, tá? É uma coisa muito mais além do que milagre. É maravilha. 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 Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Maravilha é algo que está além do normal. Por exemplo, transformar a água em vinho. Isso é o quê? Maravilha. Não tem lógica. A água ser transformada para uma outra substância. Isso é maravilha. O Jordão se abrir. Isso é maravilha, porque foge toda a lógica da natureza. O mar se abrir. Isso é maravilha, porque foge toda a lógica da natureza. Está quebrando leis da natureza ali. Isso é maravilha. Mas soa também como um sinal. Como um sinal. Por quê? Porque as Sinais de pessoas falam assim: olha, maravilhas. as nações vizinhas falavam assim: olha, Raabe mesmo disse: nós temos visto que o Deus de vocês fez com os egípcios, e as nações estão atemorizadas.
Ou seja, aquilo se viu como um sinal de que Deus era com aquele povo. A mesma coisa Elias está fazendo. Ou seja, vamos provar hoje se Deus, quem é Deus, se é Baal ou se é Deus. Aquele que responder com fogo é um sinal. Isso é Deus. Então, sinais, muitas vezes é para o quê? Para identificar o verdadeiro Deus. Tá? O verdadeiro Deus. Então, tem sinais que Jesus está fazendo, que era para identificar quem ele era. Ok? Tudo bem? Beleza. Então ele chama os 12 e dá aos 12 também o que? Poder e autoridade. Os 12 cura, sim ou não? Ressuscita? Sim. Na dúvida de Bíblia. Vamos lá. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 10, perdão. Quem achou, leia para mim, por favor. 10 o quê? 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, isso é importante. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo pelo seu próprio poder? Não, eles estão recebendo, tá aí, ó, recebendo poder e autoridade. Então, as mesmas coisas que Jesus está fazendo, eles também estão realizando. A lógica continua a mesma coisa aqui no tempo da igreja. Só que hoje no tempo da igreja, são pessoas que são chamadas entre nós com um dom específico de curar ou de operar maravilha. Entende isso? Ok? Então hoje o que opera aqui é os dons. Aqui era o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, que ele compartilhou com os 12, assim como o Espírito que estava sobre Moisés foi compartilhado com 70. Entende? Eles estão operando as mesmas coisas que Jesus, os mesmos sinais que Jesus. Os mesmos sinais que Jesus. Ok. Vamos ver então, rapidinho aqui, para nós entendermos isso daqui rapidinho no tempo da igreja, porque sempre aqui fica para trás. Quando eu entro aqui, a gente sempre tem me esquecendo isso daqui. Ó. Então deixa eu só pegar rapidinho com vocês. Eu acredito em sinais? Acredito. Alessandro, você acredita que os sinais acontecem mais dentro da igreja ou lá fora incluindo? Eu creio mais nos sinais